Na videoaula anterior, o Gustavo Assis fez um passo a passo com informações fundamentais para as agricultoras e os agricultores que desejam acessar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Agora, nessa videoaula, quem traz o assunto a ser abordado é o Aldivan Santana. Dando continuidade à nossa série sobre compras públicas para a agricultura familiar e acesso a mercados privados, hoje vamos detalhar um pouco mais sobre os critérios para a seleção do projeto de venda do PENAI. Olá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai conhecer com um pouco mais de detalhe os critérios de seleção do projeto de venda, né? A gente viu no vídeo que o projeto de venda, ele é um documento que você preenche com um formuláriozinho, que vai colocar a DAP, vai colocar o CPF ou o CNPJ da cooperativa, da associação, então vai colocar todas as informações, os produtos que vão ser fornecidos, as quantidades, né? O nome de cada agricultor que vai fazer parte. Então, esse é o projeto de venda. Agora a gente vai ver o que acontece, né? Quais são os critérios que vão ser usados para escolher qual é o projeto de venda que vai fornecer alimentação escolar para o município ou alimentação escolar para as escolas do Estado ou do Instituto Federal, né? Primeiramente, são divididos em grupos, né? Cada projeto de venda que chega, eles vão colocando numa caixinha diferente, que são os grupos. O primeiro grupo é o local, ou seja, todos os agricultores familiares, ou todas as associações, ou todas as cooperativas que estão no seu município, no mesmo município, de onde foi publicado a chamada. Então, o segundo grupo são as propostas que são dos municípios vizinhos, né? Que fazem parte de um território, por exemplo, que é os municípios vizinhos ou uma região específica, né, dentro do seu estado. Depois, são os municípios do estado vizinho, por exemplo, né, então os municípios do estado vizinho, eles também podem concorrer, não é porque eles estão distantes que eles não podem concorrer. A diferença é que você, que está no mesmo município que vai ser comprado o alimento, né, você tem preferência, porque você está mais próximo, que a finalidade do PENAI, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, é justamente beneficiar a oferta local, a agricultura familiar local, e isso também vai beneficiar a economia local, né, que é um desenvolvimento local. Então, só para recapitular, são várias caixinhas onde vão ser agrupadas as propostas de venda, os projetos de venda que vão chegando. Então, depois que a prefeitura, depois que o Estado lança a chamada pública, primeiro eles precisam agrupar as propostas que chegarem para ir depois ir analisando uma por uma. Primeiro, o do município local, né, do local onde vai ser publicado, do mesmo município. Segundo, dos municípios vizinhos. Terceiro, dos municípios de outros estados, né, de uma região específica, e depois nacional. Às vezes você tem uma cooperativa que é muito forte, que é muito organizada, e que tem um custo baixo, ela consegue mandar um arroz, por exemplo, da região sul para a região nordeste com muita facilidade. Então, tem várias formas de participar, né? Ou do município, que a gente chama de local, ou de um território rural, ou de outro estado, ou nacional. Então, essas são as formas de participar de um processo aí de seleção para poder ser fornecedor do PENAI. Então, os projetos de venda, depois de ser classificado, agrupado, né, por tipo de localidade, quem é mais próximo tem prioridade, quem é mais longe tem menos prioridade. O foco é ajudar o agricultor familiar local, ali do município, e depois os mais distantes. Esse é o raciocínio. Depois de agrupar, né, por proximidade, vão ser agrupados por outros critérios, porque a gente sabe que a seleção das propostas não é pelo menor preço, né? Se você encontrar uma prefeitura ou um governo do estado classificando, selecionando propostas de venda de agricultor familiar por menor preço,
você pode encaminhar uma denúncia para o Conselho de Alimentação Escolar, que eles chamam de CAI, ou para o Ministério Público Federal, ou direto para o FNDE, que é o dono do dinheiro, quem detém o recurso e faz todas as transferências para as prefeituras ou para os governos de estado. Então, na lei do PENAI não é possível, né, na legislação do PENAI não é possível você fazer o critério de seleção pelo menor preço. O critério é a proximidade ao local que está comprando, né, que a gente já falou, e agora tem outros critérios que eu vou apresentar para vocês, que diz respeito ao tipo de agricultor familiar, né, tipo de organização que está fornecendo. Primeiro, quem tem prioridade, né, os projetos de assentamento, de reforma agrária, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas, esses têm prioridade na hora de selecionar a proposta. Em segundo lugar, são os projetos de fornecedor de gêneros orgânicos, né? Em terceiro, são grupos formais, né? É uma pergunta muito recorrente. Quem tem prioridade, o grupo formal ou o grupo informal? Pela legislação do PENAI, quem tem prioridade são os grupos formais, que são associações ou cooperativas que têm DAP jurídica, né? Outros que têm como critério de seleção são grupos de assentados de reforma agrária e comunidades indígenas quilombolas que possuem mais de 50% de associados que sejam caracterizados oficialmente como comunidade indígena, quilombola ou assentados da reforma agrária. Então, esses grupos, né, essas propostas de venda que têm esse público, esse perfil, eles têm prioridade sobre os demais. E no caso de empate, né, se tiver empate, os grupos formais vai ter prioridade o grupo que tiver a maior porcentagem de agricultor familiar na composição. Por que que a gente está dizendo isso? Porque uma cooperativa já está apta a receber a DAP jurídica se ela tiver mais de 50% de cooperados que tenham DAP física, ou seja, ela pode ter metade com DAP e metade sem DAP, mas quem tiver a maior quantidade de cooperados ou de associados com DAP vai ter sempre prioridade para fornecer alimentos para o PENAI. E aqueles agricultores que fazem parte da mesma cooperativa e não possuem DAP jurídica ou DAP física, eles de forma alguma vão poder fornecer para o PENAI, mesmo que a cooperativa tenha DAP jurídica. No caso de grupos informais, eles vão ter a menor prioridade, né, com relação aos grupos formais. Então, primeiro é quem tem um grupo formal, depois quem tem um grupo informal, e por último o agricultor familiar individual. Então, a prioridade é sempre para quem quer trabalhar de forma coletiva, né, de forma conjunta, vários agricultores. Então, começando por quem está formalizado, já tem uma associação, uma cooperativa, ou para os grupos que ainda não estão formalizados, que a gente chama de grupos informais. E, por último, os agricultores familiares individuais. Lembrando que tem prioridades quem é comunidade indígena, comunidade quilombola, né, quem fornece gêneros alimentícios que sejam orgânicos, né, e assentados da reforma agrária. Depois de entregar, de ser selecionado, né, aí que vem a assinatura do contrato, né, que é a parte formal, né, que tem todo aquele protocolo que vai precisar formalizar juridicamente. Então, no contrato vai identificar quem compra, quem vende, né, as obrigações de cada um, porque todo contrato tem os direitos e deveres dos dois, de quem vai comprar e de quem vai vender. O limite individual por DAP física é 20 mil, né, então, para a cooperativa poder vender a quantidade maior, ela precisa ter também uma quantidade maior de cooperados ou associados. Então, vai somando os 20 mil de cada cooperado, os 20 mil de cada associado, para chegar no valor total. O agricultor individual, ele está limitado a 20 mil por ano, né? Para aquela prefeitura ou para aquele estado. De forma que ele pode comercializar para outros estados, para outros municípios, né? Ele não está preso
que seja 20 mil o ano inteiro. Pode ser 20 mil por órgão que está comprando, que a gente chama de entidade executora. As condições de entrega dos produtos, elas já aparecem lá atrás na chamada pública, que a gente é o documento que tem as regras para concorrer, né? E também vão estar no contrato, né? Geralmente eles detalham isso, né? Se é em caixa plástica, que tipo de embalagens, a temperatura, quando é um alimento muito perecível que pode estragar, tipo peixe, carne, eles exigem até ser transportado numa temperatura tal, eles definem. E a forma de pagamento. Geralmente eles colocam lá 30 dias após a entrega da última nota fiscal. Então eles sempre vão colocar no contrato e na chamada pública também a forma de pagamento, né? O que é exigido, quais são as condições para ser feito o pagamento. Então entrega a nota fiscal eletrônica e espera tantos dias, ou 10, ou 15, ou 20, ou 30 dias, é o que fica valendo o que está escrito lá no contrato. Na hora da entrega dos produtos, o que precisa ter, né? O que a gente precisa prestar atenção na hora de realizar a entrega dos produtos? Primeiro precisa ver qual o cronograma, né, que está lá no contrato e que está lá na chamada pública, que a gente já conversou, que é um cronograma que é um instrumento que vai definir para vocês de quanto em quanto tempo vocês vão poder fazer as entregas, se é semanal, se é 2 vezes semana, se é 3, se é de 15 em 15 dias, depende do produto, né, que você for entregar. Geralmente o produto que estraga mais rápido, ele precisa ser entregue mais vezes, né, durante a semana, porque geralmente as escolas não têm um espaço muito grande para armazenar, e como elas não têm como armazenar, elas não fazem estoque. E se não faz estoque, tem que ter uma reposição com uma frequência um pouco mais rápida, né? Documento fiscal. Geralmente vocês vão ver esse termo. Documento fiscal é a nota do produtor rural, ou pode ser uma nota avulsa, né? Ou a nota fiscal eletrônica, para quem tem um grupo formal, né? Quem tem uma associação, uma cooperativa, tem um CNPJ, esse CNPJ precisa ter DAP jurídica, e você vai ter direito a fornecer uma nota fiscal eletrônica. Então, todas as entregas vão precisar de nota fiscal, seja você agricultor individual, seja você grupo informal, seja você grupo formal, que são as associações e cooperativas. Outro ponto positivo do PENAI é que ele deve observar o calendário agrícola, né? Essa conversa é muito importante ser feita com o profissional da nutrição, seja o nutricionista ou a nutricionista. Ou seja, quem estiver envolvido na elaboração do cardápio. Por quê? Porque o cardápio precisa considerar a safra de cada alimento. A gente sabe que não tem manga o ano inteiro, a gente sabe que não tem algumas frutas o ano inteiro, que tem uma estação. Essas frutas que têm uma estação definida, só produz naquele mês, ou naquele trimestre, naquele semestre, tem que ser observado isso na hora de fazer o cardápio, né, e distribuir essa oferta de alimentos ao longo do ano, porque acontece muito da cooperativa ser cobrada para entregar um produto que está fora de época, né? Então, é muito importante fazer essa conversa com os profissionais da nutrição, explicar para eles qual é o calendário agrícola, né? Aí no seu município, aí no seu estado, né? Nas proximidades, para que eles, aos poucos, possam ir absorvendo também essas informações mais que são de domínio de quem produz o alimento, né? E não de quem consome o alimento. Porque quem consome, geralmente, ele pensa que aquele alimento está disponível o ano inteiro. E quem produz sabe muito bem qual é a época do ano que tem cada tipo de alimento. Ou seja, tem que aproximar a oferta da demanda, né? Se ficar cada um no seu mundo, cada um vivendo a sua realidade sem conhecer o que o outro quer, as necessidades do outro, vai ser muito difícil ampliar a participação da agricultura familiar dentro do PENAI. Então, tem que saber o que eles querem comprar, quais os tipos de embalagem, o que precisa ter escrito no rótulo, porque tem lei específica para informação que vai no rótulo, né? Se é em caixa que eles querem que entregue, como é que são feitas essas entregas, tudo a gente tem que entender
e buscar se envolver, né, não ficar só esperando aparecer uma chamada pública, tem que ir atrás, tem que conversar com quem compra, entender suas necessidades, o que ele gosta, o que ele não gosta, para poder fazer a oferta de alimento. E muitas vezes, esse tipo de informação vai ajudar a gente a planejar a nossa produção, porque a gente produz para comer e a gente produz também para vender o excedente, né? Se você tem um excedente que ninguém quer comprar, você vai perder esse excedente. Ou então você vai ter que vender por qualquer preço para o primeiro que aparecer na porta. Então isso é um pouco assim do que pode ser planejado, né, em termos de produção, né? E para a gente planejar a produção, a gente precisa ter acesso à informação. Que informação é essa? A informação da demanda. O que eles querem comprar, qual a quantidade eles querem comprar, que preço eles vão pagar, né? Isso tudo faz parte das normas, né, das regras aí que estão no marco legal do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, é basicamente isso. A gente conseguiu ver aqui os critérios, né, como é que o comprador lá do estado, do município, do governo federal vai escolher as propostas, né, que é uma pergunta muito comum de todo mundo, é o que eles fazem com o nosso projeto de venda, quem vai ganhar e quem não vai ser selecionado, né, para fornecer. Então, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.